A gente tem que entender que suicídio é considerado um ato sofrimento, um ato dor, um ato de desespero, e que efetivamente a pessoa chega a esse grau porque ela está em grande sofrimento e ela está precisando de ajuda. E essas campanhas de Setembro Amarelo, por exemplo, elas estimulam as pessoas a poderem olhar para essa dor e compartilharem, buscarem uma escuta para que efetivamente elas possam dar um tipo de encaminhamento para essas situações. O suicídio é um tema que é carregado de muitos tabus. Então as pessoas se sentem muito intimidadas para falarem sobre isso. Falar sobre o suicídio em si não aumenta a incidência. Porque a gente vê que muitas vezes as pessoas têm carências, né, sentimentos muito intensos de depressão, de dor, e elas não têm com quem compartilhar. Então é muito importante que quando alguém se aproxima para realmente poder falar sobre isso, que se tenha escuta e realmente se abra o jogo e se converse com essa pessoa. Entre elas tem os transtornos mentais, esquizofrenia, a depressão, uso de álcool e de drogas, né, geralmente em públicos dependentes químicos. As pessoas que sofrem muito preconceito social também têm incidências maiores, então a população LGBT, os índios, são pessoas assim que muitas vezes acabam sofrendo muitos preconceitos e em razão dessas situações todas acabam então tendo incidências maiores. No geral, são as pessoas que realmente estão com algum grau de sofrimento, né, e que não têm uma escuta social para efetivamente poderem trabalhar essas questões. Uma das questões que a gente escuta bastante é que em relação, por exemplo, à depressão, né, que a depressão não é uma doença, é entendido como uma situação de falta de vontade, que bastaria a pessoa ter vontade para fazer as coisas, que efetivamente ela melhoraria. A depressão é uma doença e é muito séria. Então, dentro disso, eu diria que a principal questão seria realmente poder entender o sofrimento que está por trás dessas circunstâncias e oferecer a mão para que efetivamente essas pessoas possam ter uma chance de buscar uma ajuda. Tem um dos mitos em relação ao suicídio também que a gente percebe, que muitas vezes se diz assim, quem muito ameaça não se mata. E isso não é verdade. Muitas vezes a pessoa tem várias tentativas até efetivamente ela conseguir se matar. A gente percebe muita situação de desânimo, a pessoa vive com desesperança, às vezes não tem vontade de sair da cama, muitas vezes ela fala que não tem muitas razões para sair de casa. Então a gente começa a notar toda uma circunstância ao redor dessa pessoa de sofrimento, e uma das questões que a gente percebe associadas é que às vezes a pessoa começa a usar expressões, eu queria sumir do mapa, ou por que eu estou ainda vivo, e começam coisas mais graves associadas. A tristeza é um sentimento comum e corriqueiro na vida de qualquer pessoa. Existem situações em que a gente fica triste, isso é normal para qualquer um. Mas quando se instala a depressão, realmente ter um olhar especializado seria o mais importante. A principal faixa etária que tem se percebido um aumento, isso em termos mundiais, é da população de 15 a 29 anos, né? Então população jovem. Todos esses fatores contemporâneos, né, da contemporaneidade têm influenciado também, mas é difícil da gente realmente atribuir a uma única questão. O que se vê justamente é muitas vezes a fragilização dos vínculos, né? Esse é um fator importante. A internet, por exemplo, traz uma facilidade de vinculação aparente muito grande. As pessoas se sentem muito conectadas, mas estão muito fragilizadas nos vínculos concretos, de pessoas com quem eles realmente podem contar. E isso realmente tem sido uma situação de problema. E uma das questões que a gente vê também, que é bastante divulgado, muitas vezes são sites que acabam induzindo as pessoas, ensinando, né? E isso é uma questão terrível que a gente observa. Então, se a pessoa já está numa situação de vulnerabilidade, ela está exposta e com ausência de fatores protetivos, ela pode realmente sim incorrer numa tentativa de suicídio.
Na verdade, qualquer tema que trabalhe com a questão de valorização da vida é extremamente importante desde sempre. Poderia ser começado a trabalhar a partir da pré-escola. Abordar o tema diretamente do suicídio com crianças não é muito adequado, né? Então, o ideal seria trabalhar com campanhas de valorização da vida e temas específicos quando já se está falando numa idade que a pessoa já tenha plenas condições de entendimento, né? Mas sempre dando foco das coisas que são importantes na vida, das relações de afeto, de amigos, trabalhar com as questões da autoestima das crianças e dos jovens e adolescentes, que realmente tem sido uma população bastante vulnerável. E quando se trabalha efetivamente com adolescentes e vem o tema, sempre com o cuidado para não ser num sentido indutor, né? E sim de compreensão desse sofrimento e apontando alguns caminhos que eles possam seguir no caso de se identificarem ou estarem vivendo alguma situação de sofrimento grande. As pessoas idosas, muitas vezes, podem ter circunstâncias. O que a gente observa mais, assim, são em situações de idosos, às vezes que estão vivendo situações de desamparo, né, de muita solidão. Então, dentro disso, associado também a quadros com depressão ou doenças clínicas importantes. Então, existem algumas doenças clínicas que, por conta do tipo de sintomatologia, causam muito sofrimento para a pessoa e quadros de dor expressivos. Então, a pessoa, frente a essas circunstâncias, não vê muita esperança de melhora. É nessas situações, realmente, que as incidências têm acontecido de uma forma mais intensa. É uma referência nacional, é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Então, esse centro, ele conta com um número que é 188, que funciona 24 horas. Independente do local onde a pessoa viva, ela pode ligar numa situação de vulnerabilidade para conversar, né? Não necessariamente só as pessoas que estão com ideação suicida, mas muitas vezes até frente a um momento de solidão muito grande e não sabem para quem ligar. Então esse número acaba sendo uma referência. E eu diria, para as famílias que têm percebido isso, aí sim, uma busca de um serviço especializado, porque esse seria uma forma de uma primeira acolhida. Mas seria importante se poder dar um encaminhamento efetivo para o caso, para que se possa tratar a depressão, por exemplo, que ela é considerada uma doença, então ela realmente tem um tratamento. E tem estudos que mostram que pessoas que haviam pensado em se matar e que tinham depressão, quando essa depressão ela é bem diagnosticada e tratada, a pessoa já não pensava mais em se matar, em morrer, efetivamente. O que ela queria era realmente fugir daquela situação de sofrimento. Então, o CVV tem sido uma referência muito boa para auxiliar numa primeira instância.